Bom dia! Neste vídeo vamos ver como é definido e utilizado um controlo Grid View para mostrar os dados que derivam de uma pesquisa feita a uma tabela de candidatos depois de ter inserido alguns critérios de pesquisas. Por exemplo, vamos selecionar os candidatos com idade superior a 20. Fazemos clique no botão pesquisar e na Grid View são apresentados todos os candidatos que correspondem aos critérios de pesquisa utilizados. Na Grid View, fazendo clique numa linha e na coluna Select, somos levados a uma outra página onde todos os dados de detalhes do candidato são mostrados. Vamos ver então como no ficheiro de markup a Grid View é definida e como no Code Behind File os dados são associados à Grid View. Fazendo clique no Smart Tag da Grid View podemos ver que ela não está associada a nenhum data source e entrando em Edit das colunas podemos ver quais são as colunas e que tipo de colunas utiliza a Grid View. Neste caso, estamos a utilizar todas as colunas de tipo Template Field e, portanto, para ver como são definidas, temos que ir para o Source Code de Markup. Entrando em modalidade Source, podemos ver quais são as tags que definem a nossa Grid View. E começando pela tag principal Grid View, temos aqui as suas propriedades como ID, que define o nome unívoco da Grid View. Temos a propriedade AutoGenerate Columns igual false e, portanto, nós teremos que definir expressamente as colunas. Temos algumas propriedades para fixar um estilo. Temos a propriedade Data Key Names, que define o campo-chave por cada registro. E temos depois todas as outras tags que definem as colunas da Grid View. E começando pela primeira coluna de tipo Template Field, podemos ver a sua propriedade Header Text Cell, o título da coluna, como vimos, e a sua definição, neste caso, com um controlo de tipo Hyperlink, com uma propriedade Navigate URL, que é constituída por uma expressão de data binding com o campo ID candidato, campo que é utilizado como query string dentro de uma expressão que indica qual é a página a que somos levados quando fazemos clique sobre o hyperlink. As outras colunas têm uma definição mais simples, enquanto que são constituídas todas por um controlo AspLabel com a propriedade text, que é uma outra expressão de data binding ao relativo campo que é retornado pela pesquisa. Podemos ver como o texto do título da coluna não é definido expressamente nestes tags, porque aqui estamos a utilizar uma tabela de recursos onde este texto está definido. Isto porque se quer utilizar mais ficheiros de recursos em diferentes línguas. Temos depois uma outra tag, que é a Empty Data Template, que é um template para definir um controlo, neste caso um literal, mas podia ser uma label também, onde vamos dizer alguma coisa quando a Grid View não tem dados para mostrar. E, por exemplo, dentro de uma
outra tabela de recursos, podemos dizer não existem dados neste momento. As outras tags definem outros aspectos de estilo da Grid View, como, por exemplo, é o caso de Select Row Style, que mostra como deve ser formatada a linha que é selecionada num determinado momento. Vamos ver agora como no Code Behind File a Grid View é associada a um data source. Vimos que, depois de ter inserido um critério de pesquisa e feito clique no botão Pesquisa, os dados são mostrados na nossa Grid View. Portanto, no Event Handler do evento clique do botão Pesquisa, temos que codificar como vamos procurar os dados e como associamos estes dados à Grid View. Neste caso, estamos a utilizar o Entity Framework e a linguagem Link. Deixemos, por enquanto, os detalhes de como estamos a utilizar essa linguagem para procurar os dados e vamos apenas na parte final, depois de ter feito a pesquisa, para ver como os dados são associados à nossa Grid View. E podemos ver aqui que, uma vez que a lista dos candidatos, que praticamente contém todos os dados, todos os candidatos que obedecem a uma determinada pesquisa, esta lista de candidatos é utilizada como propriedade data source para a Grid View, que chama-se Grid View 1. Depois de associar lista de candidatos como data source, podemos fazer o data bind, e só neste momento que lista de candidatos vai procurar efetivamente os dados e vai inseri-los dentro da nossa Grid View.